nossa missão é ser a empresa mais centrada no cliente da Terra. Ter humildade de escutar o cliente, escutar seus mentores, não achar que você sabe tudo. O que eu tô fazendo agora? Se dinheiro e tempo não fosse um problema pra mim, eu continuarei fazendo. Seguir melhorando, seguir se aperfeiçoando pra você complementar cada vez mais a experiência do cliente. Assim, gostam dessas marcas, de uma maneira com que elas se posicionam. Senhoras e senhores, esse é mais um Link on the Road. Para nós é um prazer gigante ter aqui com a gente hoje Fred Santoro, Head de Startups da AWS. Fred, primeiro obrigado pelo teu tempo em plena sexta-feira chuvosa em São Paulo, a gente sair para dar uma volta. Obrigado, viu? É um prazer estar aqui nessa experiência super diferente, andando nesse carro maravilhoso e curtindo São Paulo do jeito que tem que ser, né? Surpreendente como sempre, né? Ô Fred, você veio para São Paulo quando? Você é baiano, não é isso? Sou baiano, nascido na França, mas sou baiano, meu pai é baiano. Você nasceu na França? Que cidade você nasceu? Em Lille, no norte da França. Que beleza. Meu pai é baiano e aí eu morei lá até os 11 anos de idade e depois vim pro Brasil. E tive a oportunidade aí de pegar esse sotaque baiano, inclusive no francês, né? Você fez faculdade na Bahia? Fiz faculdade na Bahia. Pelo menos. Isso, fiz administração na Federal de lá e foi uma oportunidade legal de conviver com pessoas aí de todas as origens, né? Então foi uma oportunidade ótima, tenho muitas memórias boas ainda aqui, com certeza. Hoje, com a experiência que eu tenho, eu vejo que podia ter melhorado muito, né, a forma de educação. E por isso que eu tô aqui falando com você, que eu sou fã da Link. Mas sim, tem quase 10 anos que eu tô aqui em São Paulo. O que você vê mais de diferença da Bahia pra cá? Sem dúvidas, em relação ao que eu sou fã, que eu tenho um prazer muito grande, que é empreender e ajudar empreendedores. A cabeça do empreendedor aqui é bem diferente, né? Infelizmente, aí na época que eu morava na Bahia, tinha muito poucas opções, né, em indústrias. Ainda menos na área de tecnologia, né, que é a área que eu decidi seguir e empreender primeiro e agora como executivo também. Essa fuga de cérebros que tem da Bahia para grandes cidades como São Paulo é terrível para a Bahia, né? E a verdade é que eu sou apaixonado e o embaixador de São Paulo. Eu adoro essa terra sua. Nossa, ué, São Paulo, ele recebe todo mundo de braços abertos. Acho que é uma cidade legal, não só de outras regiões, mas também do mundo inteiro. Sem dúvida, eu comparo São Paulo com Nova York, com Londres, com Paris. Eu tive a oportunidade de viver em vários países, em mais de 15 anos aí morei em outros países e São Paulo está entre as melhores do mundo, não somente para trabalhar, mas para curtir, se divertir. Só falta o mar mesmo, né? Mas talvez se tivesse o mar, a gente ia trabalhar menos aqui. É verdade, é mesmo. Fred, qual que foi o caminho para você chegar na AWS? Aconteceu foi muita coisa, né? Eu, justamente por ter tido essa experiência lá fora, depois da Federal, resolvi fazer um mestrado fora e fui morar em Sydney, na Austrália. Como é Sydney? É o Brasil que deu certo, né? Sydney é a mistura de Londres com o Rio de Janeiro. É uma cidade maravilhosa mesmo, é um país muito avançado em relação ao respeito da liberdade dos outros, né? E ao entendimento que o que é público é de todos, e não dos outros, né? Então assim, foi incrível voltar para Sydney, eu morar em Sydney, mas aí eventualmente acabei voltando para o Brasil depois de me formar. Tive bastante dificuldades. Na Bahia eu trabalhei por um tempo nas empresas da família, mas não consegui me adaptar mais. A região foi bem difícil, então fui morar em Barcelona, né, na Espanha, por 4 anos. Caramba, já morou no mundo inteiro. Já morei, aqui é a minha 10ª cidade. Em Barcelona, acabei fui executivo de um marketplace de turismo lá atrás e na época a tecnologia era completamente diferente, isso era em 2006, mas foi assim meu segundo negócio na internet, porque o primeiro tinha 17 anos, foi antes da faculdade. Eu tive um provedor de internet. Ah, você tem um provedor? Sim, e foi a primeira experiência que eu tive de quebrar, né? Quebrei várias vezes na minha vida. O provedor foi a primeira, isso em 98. Eu tinha 17 anos quando eu lancei e infelizmente fui por lá de prover internet e não de explorar eventualmente comercialmente a internet. Isso foi antes da bolha, né? Então tudo era mato mesmo mas foi uma experiência interessante pela idade que eu tinha, né? Era bem jovem, mas sempre quis empreender. E quando eu fui para Barcelona, no primeiro ano eu acabei tendo a sorte de ser responsável de expansão para 14 países, né? Desse marketplace aí de hotelaria. Mas por pouquíssimo tempo depois eu resolvi empreender e abrir uma empresa de importação e exportação, que essa aí pela segunda vez quebrou com a crise da Espanha em 2008, ali 2009, que quebrou, na verdade, assim, o mundo inteiro, né? É verdade. Do subprime, a Espanha foi um dos países que mais sofreu.
Foi mesmo, porque tinha muito second home, né? Exatamente. O dinheiro que eu ganhei lá, que foi bem relevante pra época, eu acabei perdendo tudo de novo e voltei pro Brasil com a mão na frente e outra atrás. Né? E aí foi justamente onde eu comecei a buscar opções aí de me posicionar no mercado aqui de São Paulo. E eu acabei dando sorte, eu entrei numa empresa de pagamentos chamada NTK, que depois foi adquirida pela PayGo, né? C6 Bank. Então eu tocava os novos produtos, né? Eu sempre gostei muito de inovação. E aí fiquei lá quase 3 anos e foi um dos primeiros aplicativos de pagamento do Brasil, inclusive, naquela época. E foi uma experiência incrível que eu tive, né, de estar cada vez mais próximo aqui desse centro espetacular que é São Paulo de trabalho. E eu aprendi, né, como funcionava realmente o business no Brasil, coisa que sinceramente eu não tinha tido experiência, né? Tô trabalhando e morando aqui no condado, né, da Faria Lima, realmente expandiu minha mente e me permitiu conhecer muita gente interessante. E aí a partir dali, isso foi 10 anos atrás, né, eu acabei tendo a oportunidade de juntar um dinheirinho de novo e voltei a empreender. Voltei para a Bahia para fundar uma startup que a gente iniciou aqui no Brasil, aqui em São Paulo, mas que seria um projeto com um piloto na Bahia. Então eu aproveitei justamente esse momento de startup. É muito importante você economizar, né, o máximo possível, e chegou que fazer o lançamento na Bahia seria muito útil para todos nós, né, para testar, errar um bocado, né, e errar no mercado que estaria mais disposto a aceitar erros do que São Paulo, e no custo muito mais baixo. Então eu fui para a Bahia fundar o ZigPay, que provavelmente muita gente que está nos escutando aí já usou em alguma balada, que é o pagamento mobile, né, de balada, de festas, de bares. Focado em balada? ZigPay. ZigPay hoje fez uma fusão com o NetPDV e é a maior empresa cashless do mundo de pagamento de balada, de shows, de bares. Em loco ou para reservar ingressos, essas coisas, né, para consumo interno? Hoje em dia tem várias outras soluções, né? Eu já vendi minha participação tem alguns anos, mas inicialmente ali a dor principal era eliminar fila, né? Nas baladas. Era eliminar a fila das baladas, seja pré-pago ou pós-pago, você podia comprar suas fichas, né, no próprio celular. E aí o ZigPay foi um enorme sucesso, obviamente com toda a dificuldade de nascer, né, e se sustentar aí nesses anos, mas foi realmente um grande case aí para mim. Como você consegue um primeiro cliente num caso desse? Você desenvolveu. Porque o primeiro, depois que a coisa está funcionando, escalar é mais tranquilo. Mas assim, você desenvolveu uma solução de uma dor que todo mundo sabe que tem. Todo mundo que foi na balada sabe da dificuldade que é. Então tá bem mapeado. Aí tecnologicamente você resolve, ainda que deve ter sido um MVP no começo. Como é que você conseguiu o primeiro cliente? A primeira venda eu acho difícil de fazer. Primeiro que isso foi 6 anos atrás. Então a tecnologia mobile era outra. A gente, para colocar o serviço de peça funcionava ao vivo, hoje tem parte que funciona online, offline também, né? Só funcionava online, então tinha que contratar links dedicados de internet para funcionar nos eventos, redundantes, de 2 fornecedores, enfim, o custo era altíssimo e a verdade é que desenvolver o sistema também era muito mais caro. Mas implementar, operar foi a parte mais difícil. Então a primeira venda, primeiro que o primeiro evento foi na minha casa, né? Na casa de minha mãe. A gente fez lá uma festinha para as 20 pessoas com isopor para sair testando, né? Mas a primeira venda, a dificuldade não foi vender, sinceramente, porque era uma dor tão clara que todo mundo tinha, principalmente o dono. O cara falou, para aí, se funcionar, te paga. Isso, porque ele precisa. É uma coisa que naturalmente vai fazer ele vender mais. Tá. Né? A pessoa vai perder menos tempo nas filas. Mas aí a convencer os caixas, né, os operadores que iam operar, os caixas, os garçons, que a gente ia implementar o sistema, que ia facilitar a vida do dono do bar, ia proibir eles de roubar, ficou muito complexo, porque o tipo de usuário desse tipo de solução nos eventos realmente existia uma quebra muito grande do saldo, e os donos dos eventos, donos das baladas sabiam disso. Sabiam que eles estavam sendo constantemente roubados, mas não identificavam onde. E aí esse software não permitia, né? Que realmente controlava desde o estoque até eventualmente a entrega de cada produto e o recebimento também, que acabava sendo muito mais via cartão também, enfim. Então a briga principal não foi vender, foi operar, foi convencer as equipes a operarem. E de madrugada, né, nas festinhas da Bahia, meu amigo, eu te garanto que não era a coisa mais confortável, por assim dizer, para lançar uma startup. Então foram muitos e muitos meses aí de trabalhando a hora que todo mundo tá descansando. Eu dormia 4 horas por dia nessa época. Então a luta era muito grande para fazer o setup e manter de pé funcionando. E obviamente no início também tem seus bugs, e um bug no meio de uma festa não é fácil de resolver também. Verdade. Então a gente tinha que ter planos B, C, né, para ninguém sair no prejuízo e todo mundo conseguir sair bêbado, né? E aí você ficou até quando lá? Aí eu fiquei até acho que 2017,
onde eu entrei numa plataforma de ingressos, que foi a maior plataforma de ingressos do Nordeste. Como todas as startups, né, crescendo, gastando, né, e realmente sem sobrar nada, né, que estava naquele momento de contratar, de crescer, e pra gente como founder não entrava salário, né, não entrava dinheiro pra gente como sócio. E aí chegou um momento que eu não consegui mais e já tinha passado todo o período de veste, já tinha um percentual interessante, já tinha entrado outros sócios, outros investidores, e foi onde eu tive a oportunidade, justamente lá nos Estados Unidos, num processo desse de aceleração, conhecer de perto a estrutura da Amazon, da AWS. Você já era cliente? Já era cliente. E sinceramente eu já era fã da Amazon há muito tempo. E nesses momentos de desespero entre o negócio dar certo e dar errado, várias vezes eu tinha tentado entrar na Amazon. Mas eu ia no LinkedIn e nem me preparava para isso, não tinha fit nenhum as vagas, né? Ia daquele jeito praticamente como se fosse no Tinder. Você queria mais a Amazon do que a vaga? Bicho, era incrível. Eu ia pra todo que tinha vaga que eu via no LinkedIn da Amazon, eu queria muito, porque eu era fã. Sou fã de Jeff Bezos, da cultura. E aí depois que eu entrei na Amazon, eu vi que tem um histórico lá de todos os candidatos. E eu percebi que eu me candidatei a 31 vagas por 6 anos e meio. Você tá brincando? E você foi descobrir isso depois que você entrou na Amazon? Na época você não vai ver quantas pessoas você dá like no Tinder. Olha, ó, você que tá com problema de ser rejeitado por uma vaga, depois de 31 vezes, então você virou Amazon. Exatamente. E também assim, primeiro, foi culpa 100% minha, competência minha mesmo. Eu não me preparava para as vagas, eu não via se realmente tinha fit, né? E realmente não estudei nem um pouco como era o processo de recrutamento ali, era mais por desespero mesmo, de founder frustrado, né? Que ganha dinheiro, perde dinheiro, né? Que eu tô falando aqui de história muito resumida, mas a quantidade de projetos que eu tentei tirar do papel todo esse processo foi grande, falta de foco muito grande, né? Precisava muito de ajuda de mentores, por isso que hoje eu respeito tanto e tenho tanta empatia por founders, né? Porque realmente é difícil, você bota sua vida pessoal ali, sua família, né, envolvido nesses processos, né? Então eu tive uma sorte muito grande de conseguir entrar na Amazon. Por quê? Por 2 motivos. Quando eu tentava, né, nesses 6 anos e meio, não tinha uma vaga para o meu fit, não existia. Perfeito. Né? E nem me formei para isso. E aí quando eu conheci o pessoal lá interno, né, e aí eles me convidaram a vir o meu momento, eu, pô, Fred, muito legal o que você está fazendo, mas realmente aqui está tendo uma oportunidade aqui na Amazon, né, que se você tiver interesse aí em sair de sua startup da operação, acho que você podia ser um cara interessante para isso. Um amigo meu, que eu acabei virando um amigo, um cara indiano lá de Nova York. Por isso que eu recomendo, deixe todas as portas abertas de sua vida, né? Não feche portas, porque a vida pode mudar por conexões assim muito loucas, né? E aí ele falou, a AWS tá precisando de alguém para tocar as startups lá no Brasil. Você topa? Eu, com certeza, topo. Um indiano em Nova York. Foi. Caramba. Ele era o time da AWS Startups lá. Aí ele me ajudou a preparar meu currículo, a me preparar para as entrevistas, me deu esse coaching, essa mentoria. E aí eu me preparei muito. E o processo para entrar na Amazon a barra é altíssima, né? Eu nunca tinha nem chamado para entrevista, né? Então dessa vez eu fui chamado para pelo menos uma entrevista. Eu escrevi 14 páginas de exemplos da minha carreira, que eu sabia que na Amazon são perguntas comportamentais, né? Baseado no seu passado. E nos princípios de liderança da Amazon, que eu inclusive recomendo aí a todo mundo que está nos escutando e nos assistindo a estudar, porque pode ajudar qualquer tipo de empresa, sinceramente. Não somos os perfeitos, mas a gente julga que tem funcionado pra gente, né? Muito legal. Queria que você falasse um pouquinho disso, porque a Amazon tem uma cultura muito forte, né, que começou lá com a cabeça do Jeff Bezos, hoje já é permeada, eu acho que em boa parte das áreas da companhia e no mundo inteiro. O que você vê de diferente que você fala assim, puxa, isso aqui ou só a Amazon tem, ou isso aqui é ponto de diferença aqui dentro e faz total sentido para nossa cultura e para todo mundo que faz a Amazon acontecer? Primeira coisa, que os princípios de liderança, né, realmente não ficam no papel, não ficam nas paredes, nos escritórios, tá? Eles fazem parte, inclusive, do nosso dicionário, né, do nosso vocabulário, lá nos nossos e-mails. Eles ajudam nas nossas tomadas de decisões, né? O princípio número 1 e o mais importante, né, é Customer Obsession, né? Obsessão pelo cliente. E isso é desde o começo mesmo, isso o Jeff Bezos lá no começo... Exatamente. E aí, a obsessão pelo cliente, o que isso quer dizer na prática? Que toda decisão que a gente toma é pensando no cliente, não é no concorrente, não é no nosso acionista, não é no nosso funcionário. A primeira prioridade é no nosso cliente. Verdadeiramente? Verdadeiramente. Inclusive, a gente existe esse mito no mercado, mas que hoje em dia, por ser home office, já é mais difícil, mas a gente fala que tem sempre uma cadeira vazia nas salas de reuniões, que seria para o cliente sentar. Olha só. Então, em todos os nossos e-mails, nossas comunicações, nossas decisões, nas nossas reuniões, a gente se posiciona como se tivesse um cliente lá dentro. Será que o cliente gostaria do que a gente está falando?
né? A gente teria vergonha que nosso cliente lesse esse e-mail, né? A gente teria vergonha que esse cliente lesse esse documento. Pô, que Você legal. acha que eles iam gostar? Então a gente tem essa cultura de trabalhar de trás para frente, o famoso working backwards. Então primeiro a gente investe muito tempo pesquisando o cliente, escutando eles de verdade e criando um mecanismo de feedback para nossa liderança ter total consciência do que está acontecendo no campo. Então minha obrigação como líder de time, né, é saber escutar as pessoas do meu time, né, e fazer uma forma que aquele seja entendível rapidamente pelo meu líder, que aí ele vai pegar as informações de todas as lideradas dele, passar para cima também, até que chegue em quem tem que tomar a decisão, soltar um orçamento, se for um caso de um programa, um produto, aprovar, né, alguma demanda nossa do nosso time aqui no Brasil. São 1.400.000 funcionários. É isso que dá? Direto. Sim, só da Amazon diretamente. 1.400.000 funcionários. Então Caramba! Você imagina gestionar tanta gente, né? Gerir tanta gente. A empresa, né, os líderes nossos lá atrás, viu que a forma mais eficiente disso é transformar em milhares de two pizza teams, que são equipes que se alimentam com até 2 pizzas grandes, né? Então ali 8 a 10 pessoas. Então cada líder só pode ter no máximo até 10 pessoas ali diretamente. Então isso faz com que cada time tenha um escopo super definido, né? E ao mesmo tempo ele esteja o mais próximo possível dos seus clientes, seja cliente interno ou externos. Nossa missão é ser a empresa mais centrada no cliente da Terra e não ser a maior vendedora de livros. Você pode perceber que essa missão é extremamente ampla e sem escopo definido, porque a gente começou vendendo livros, né? Depois evoluiu para CDs, né? Depois evoluiu para produtos pet, brinquedos, hoje evoluiu vende até para carro tudo, lá. Amazon, carro, Prime. É de propósito, justamente porque a gente quer realmente tornar um mundo mais conveniente. Fundamentalmente a gente tenta economizar o tempo dos outros, economizar dinheiro. A gente se vê, por exemplo, a cloud permite que a maioria absoluta das startups sejam inclusive lançadas, porque faz com que ela não precise investir antecipadamente em data centers próprios. Perfeito. Existem estudos que antes, no final dos anos 90, no Vale do Silício, para lançar uma startup digital, precisava de em torno de 5 milhões de dólares. Depois do nascimento da cloud, em 2006, esse valor é 50 mil dólares. Hoje tem startup nascendo aí em todas as garagens, aí, todos os dias. E às vezes são pequenininhas, pessoal que está aí na Link School agora. É isso aí, é isso mesmo. Então hoje são empresas tipo Netflix, Airbnb, Nubank, Uber, né, que usam nossos serviços aí e permitem que vocês aí se divirtam, né? Isso aqui, pessoal, é o Parque Ibirapuera. Para quem é de fora, a gente tá passando aqui por fora. Tá uma chuva danada, mas a gente tá pegando uma das paredes aqui, o muro do Parque Ibirapuera, para quem gosta de turistar. Ô Fred, qual que é a diferença que você vê do founder brasileiro pro founder de fora do Brasil? Tô falando com os Estados Unidos, vai. Coisas positivas e coisas que precisam ser aprimoradas do brasileiro. Founder, para quem não sabe, é o dono da startup, é o cara que fundou, que está querendo criar um negócio, etc. Toda startup, né, nasce a partir de um problema. Isso aí é fundamental. Tem um problema muito bem definido. E eu não estou falando aqui de 2 problemas, viu, pessoal? Tenha um, defina o máximo, que você não vai conseguir resolver 2 problemas. Foque em um problema. E aí, a partir da quantidade de problemas que cada mercado tem, a maior quantidade de oportunidades de startups também existe, né? Então, assim, no Brasil existem muitos problemas. A gente sabe que tem muita coisa a ser resolvida. É o que não falta. Por outro lado, né, não vou dizer que nos Estados Unidos não tenha problemas, mas lá, além de ser realmente oportunidades de melhorias, né, às vezes de soluções que já existem, aqui às vezes são problemas muito mais básicos ainda. Mas lá eles têm uma facilidade maior, que é o quê? Muito mais acesso a capital, porque existem benefícios claros para investir em startups lá, né, investir em venture capital. Aqui no Brasil não existe. Não é aqui meu papel criticar, né, o Estado de jeito nenhum, até porque isso já é assim para sempre, né? Mas lá nos Estados Unidos, tanta formação tributária, né, e o subsídio que se dá para o investidor anjo é gigantesco, porque na prática o cara só paga imposto quando tem lucro, né? Então faz sentido às vezes, inclusive, ele investir em startups, porque, né, seria a mesma coisa do que está investindo em impostos, né? Então, assim, existem alguns benefícios nesse sentido. E aqui as startups que estão nascendo pagam exatamente o mesmo tipo de imposto, ou na verdade mais do que super empresas, corporações, né? Verdade. Então esse aí primeiro é a principal dor. Eu te garanto que os founders de sucesso não iniciam porque para ganhar dinheiro. Os caras realmente têm uma paixão por aquele problema, tá? Os que dão certo, aqueles que começam só pensando em dinheiro não vão ganhar. É difícil achar alguém que dá certo quando o cara só começa pensando em dinheiro. Isso. Então, assim, porque aquele cara já coloca. E eu falo isso com muita paixão porque eu sofri isso, tá? Eu sou um founder frustrado. A verdade é que é um momento
de extrema dedicação e risco pro cara, né? E isso faz o quê? E aí, comparando com o founder americano, que a gente tem uma resiliência muito maior, mas também uma criatividade muito maior, né? A gente precisa pensar não somente na solução que quer criar e oferecer ao mercado, mas também sobreviver. O próprio Steve Jobs já falava, né, que stay hungry, né, a forma de você ser mais criativo é você ser faminto. É verdade. Então eu diria que o founder brasileiro é mais criativo, talvez por ser mais faminto. Inclusive é um grande problema para startups que são overfunded muito cedo, né, que recebem dinheiro demais muito cedo, é que o cara acaba deixando de ser criativo. É verdade. Pensar sem dinheiro é muito mais trabalhoso do que pensar com dinheiro, né? Exatamente. Que setores você vê mais promissores aí para os próximos 3, 5 anos para startup? Fintech, sem dúvida, já é algo gigantesco, não é à toa que 40% do investimento de venture no ano passado foi investido em fintechs. Ainda tem muito espaço? Muito problema a ser resolvido? Porque ainda que a pandemia acelerou o processo de inclusão bancária, né, até por questão de suporte do governo, isso aí foi um trabalho brilhante, inclusive, que a própria Caixa, né, conseguiu receber tanta gente de uma forma assim, parecendo uma startup, né, mas ainda existem muitas dores em todos os processos. Dizer que fintech é pagamento é só uma das mais de 10 categorias de fintechs que existem. A grande dificuldade de fintech é segurança. E muita gente acaba esquecendo desse pedaço, porque você está lidando com o dinheiro dos outros, né? Então aí também tem muita oportunidade. Perfeito. Aqui no Brasil a gente é muito bom disso, inclusive, porque tanto aqui como no México são os dois países que têm maior quantidade de fraude em e-commerce do mundo, né? Então a questão é a mesma coisa do doping ou antidoping, né? Quanto mais fraude, mais as soluções de segurança são mais robustas. Então, é verdade. Como aqui tem tanta tentativa, então tem algumas oportunidades muito legais aqui. Existe muito hype, sinceramente, em relação ao que é o Web3, o que isso vai significar, mas sem dúvida tem muita oportunidade a utilizar blockchain. Dá uma explicadinha rápida de Web3 aí pra turma. O Web3, né, ainda que pareça que é um termo que tá super na moda agora, já é algo que vem se desenvolvendo há muito tempo. A gente nasceu aí no digital naquelas páginas estáticas, né, que eram os banners, né, que não mexiam. Isso. Né, tudo só em computador, né, e aí foi evoluindo para o Wi-Fi, o mobile, né, que é o Web 2. A Web 3, né, por assim dizer, vai ser algo muito mais imersivo, né, muito mais personalizável. O que acontece também é que vai ser muito mais descentralizado, vai permitir muito mais colaboração entre pessoas. E aqui não é só o uso da blockchain para criptomoedas, não, pessoal, ou vender JPGs para NFT. Isso aí tem muito mais oportunidade de fazer isso para gerar valor de verdade para a sociedade. Eliminar a existência de cartórios, por exemplo. Você vê que as plataformas aí, como o DocuSign, né, e outras aí já vem nos ajudando aí faz tempo, né, com a assinatura de contrato. Isso cada vez mais eu acho que vai ser permitido pelo blockchain. Mas assim, voltando à sua pergunta específica em relação a oportunidades, eu diria fintech, segurança de informação. Fintech, segurança de informação, aí ó. Health techs também, eu acho que tem uma oportunidade gigantesca aí, né? Tanto, e aí eu não me limito à parte digital, mas também de IoT, né? De devices também. E nós estamos com o Hugo e com a Gabi aqui atrás, para quem não sabe, 2 alunos da Link. Primeiro agradecer o Fred por estar aqui com a gente, né? E eu gostaria de saber que dentro dessa trajetória, que habilidade você pessoalmente desenvolveu e achou que fizeram mais diferença entre a falha e o sucesso, e que outras coisas estruturais também, entre times e tudo mais, que mais contribuem, ao seu ver, para uma startup ter o chamado sucesso, vamos dizer assim? A resposta, pessoal, 2 perguntas estão bem entrelaçadas, que é a humildade, né? A gente, quando é jovem, né? E isso eu falo por vocês aí, que vocês são estudantes aí da Link, tem a oportunidade aí incrível de aprender com o que está ensinando empreendedorismo e educação, que para mim são os 2 pilares que vão mudar esse Brasil para melhor. É realmente ter humildade de escutar o cliente, escutar seus mentores, não achar que você sabe tudo. Tá? Eu mesmo, quando era jovem, tive esse problema várias vezes, né? Não sabia escutar, tinha essa arrogância, né? Eu me considerava um cara diferenciado, né? E acabei tomando muitas decisões sem escutar meus clientes, sem escutar meus parceiros, tá? Então é humildade. E aí, a partir daí, atrair as pessoas certas para ajudar você na sua evolução, na sua carreira ou na própria startup, sem dúvida é a coisa que eu mais aprendi aí com a maturidade, e gostaria de ter tido isso muito mais cedo na minha carreira, sinceramente. E também assim, é justamente você ser vulnerável, né? É uma forma de você ganhar a confiança dos outros, né? E admitir que tem muito a melhorar e que realmente você precisa dos outros. Aliás, era assim que Sócrates ganhava qualquer discussão, né? Ele falava, eu sei que eu nada sei. Perfeito. E você não sabe nem isso, então não dá nem pra discutir. Eu fiquei curiosa pra imaginar o que ainda na cabeça nesses 6 anos de não
O que é que te passava para poder continuar persistindo e correr atrás desse sim? Primeiro que, obviamente, né, nesses 6 anos aí que eu nem sabia, né, que foi que eu fui descobrir depois, tava envolvido em várias outras coisas, né? Mas eu tenho uma felicidade extrema de ver o quanto minha vida mudou da água pro vinho quando eu consegui entrar nessa empresa que era o meu sonho. Realizar esse sonho, né, e ver aí que eu já tô aí há 2 anos e meio nessa empresa e tendo um sucesso aí bem relativo, no sentido em que eu tô ajudando milhares de startups todos os dias a resolver milhões de problemas, para mim me dá um orgulho muito grande, tá? Mas a gente nunca pode deixar de ser ambicioso, né? Tô muito orgulhoso, muito feliz, minha família também tá super contente comigo, mas é só um passo, né? O grande lance é de curtir a jornada, né? Ô Fred, você é um cara que sempre, pelo menos lá no teu Instagram, que eu acompanho bastante, você é um cara que sempre procura elevar a figura da instituição família, quase a importância da tua vida, assim. O quão realmente é no dia a dia a família pra você? Pô, essa pergunta é espetacular. Eu me emociono você falar um negócio desse aí, porque realmente tem muita gente que não valoriza, né? Eu tô uma pena danada. A família pra mim é tudo. Eu não estaria literalmente, né, se não fossem meus pais aqui, mas realmente de verdade o quanto eles tiveram paciência, né? E é por isso que eu tenho muita empatia com os founders de startups. O custo pessoal, familiar para esses caras é gigantesco. Então, assim, sinceramente, mais do que a grana que eu tenho ganho e mais do que esse legado aí que eu tô construindo através dessa empresa, o que mais me motiva, né, que me deixa feliz é ver que minha mãe tá com super orgulho do que eu tenho construído, né? E isso eu tenho 41 anos de idade, né? Então isso não tem idade não, gente. Aí, em relação ao tema que você falou de postar no Instagram, eu só posto coisa boa. Eu jamais posto nada reclamando dos outros. Já perdi muito tempo e energia fazendo isso. Também, assim, é óbvio, né, que uma Amazon da vida me colocou, né, em outro patamar de vitrine, de exposição. Inclusive, a gente tá falando aqui por causa da Amazon também. Eu tenho muita humildade em assumir isso, né? Eu tenho uma obrigação, isso inclusive é o nosso último princípio de liderança, que foi lançado no meio do ano passado, que é justamente escala da responsabilidade, grandeza da responsabilidade. A gente é uma empresa gigantesca, uma das maiores empresas do mundo. A gente tem a responsabilidade de ser um exemplo para os outros, né? E é isso que eu tento ser também, de alguma forma. E eu recebo tanta mensagem de gente agradecendo, né? Dizendo o quanto eu inspirei, eu ajudei, ou de alguma forma, alguma coisinha que eu postei ajudou eles a tomar uma decisão que foi boa para ele e para a família dele. Isso não tem valor financeiro, monetário que substitua. E a Amazon me permitiu isso, alinhar meu propósito com o meu legado. Isso é muito legal. Ô Fred, vou fazer uma encrenca aqui com você agora. CEO Challenge. Tiramos você da AWS e passamos você para CEO do Banco Itaú. 3 ações que você tomaria no Banco Itaú que você falaria, poxa, isso aqui eu acho que faz sentido. Realmente é uma encrenca muito grande, porque o Itaú é cliente nosso, né? Então eu não poderia... E quer pegar outro? Vamos pegar outro. Eu queria tirar de você alguém que está numa empresa que tem um porte gigantesco, perfeito, no entanto uma cabeça muito inovadora. Quais elementos você deveria considerar para uma empresa que também tem um porte gigantesco, mas vem primeiro num setor muito antigo, que tem um mindset ainda para trás comparado aos concorrentes mais novos? Dentro da Amazon você não tem esse desafio, mas tem muito lugar que tem. Uma Belgo Mineira, uma Vale do Rio Doce, uma Petrobras. Primeiro aqui, sem usar o exemplo de nenhuma dessas clientes que, por coincidência, né, todas são clientes da AWS. Eu não consigo achar alguém que não é, até nós somos. Mas brincadeira à parte, assim, eu queria falar de uma forma geral mesmo, né? Usando esse exemplo que você falou de CEO de uma empresa gigantesca, tá? E tradicional, eu imaginaria que a principal dificuldade que ele deve ter aí é reter talentos pela sua própria existência e não somente pelo ganho financeiro. Então eu recomendaria implementar o que a gente implementou lá na Amazon, que é mecanismo para escutar de verdade o feedback dos clientes, o feedback dos funcionários. Por exemplo, na Amazon, todos os funcionários, todos os dias, a primeira coisa que recebem quando ligam o computador é um pop-up fazendo perguntas do seu dia a dia. E a partir dali os líderes, os people managers, né, vão tomando decisões. É uma forma de escutar de uma forma anônima, né, o feedback dos funcionários, tá? Então, assim, investir muito mais em inovação, sabendo que inovação não tem um retorno de curto prazo. Então, por isso que é importante, eventualmente, se fazer a empresa para seus clientes e não para os acionistas, né? Porque às vezes no curto prazo o investimento em inovação pode não parecer o mais lógico possível, mas você tem que saber comunicar uma visão de longo prazo. Investir em inovação sabendo que não precisa de um departamento de inovação para isso. E sim empoderar todos os seus funcionários, todos os seus departamentos a serem ali drivers de inovação. Então esse seria o segundo ponto. E terceiro, reforçando os outros dois, não deixar que as coisas
morram por falta de engajamento de outros departamentos. Então realmente é promover, né, mais colaboração. Eu vejo muitas empresas que têm por cultura eventualmente criar competição. Eu acho que deveriam fazer um estudo mais aprofundado, um dive deep, que é uma das princípios de liderança da Amazon, e eventualmente promover mais colaboração com a cultura e não competição. Então seriam esses 3 pontos aí. Muito legal, muito legal. Fred, uma última mensagem para os founders ou para aqueles caras que querem criar uma empresa, onde esse cara deve mirar, onde a atenção dele deve estar? Primeiro é saber que você não sabe tudo, né? Então tem que atrair, né, gente para te ajudar. Então, assim, seu co-founder, né, o seu primeiro funcionário, vai ser seu primeiro cliente também. Se você não estiver conseguindo nem convencer essas pessoas a se unirem ao seu sonho, é que seu projeto, sua ideia ainda está longe de estar pronto. Escutem, né, as pessoas com muito carinho, tenha paciência. Você tomar decisões precisando do dinheiro é terrível, né? Quando você precisa tomar decisão rápida ali, eu fiz muito esse erro. Dinheiro é um bumerangue mais louco que existe, né? Ele vai rapidão, mas para voltar dá trabalho demais. Né? E só resolva empreender de verdade, sair do seu emprego com pelo menos aí 18 meses a 24 de economias, né? Você vê quanto é que você gasta por mês, gasta 10 mil, tenta segurar aí pelo menos 180 mil aí para você pelo menos conseguir sobreviver, né? Não coloque a vida da sua família em risco por causa de um sonho que tem tudo para dar errado. Se vocês viram, a taxa de mortalidade de startup é gigantesca, tá? Então tenha muita calma na hora de decidir fundar uma empresa, seja startup ou qualquer outro tipo de negócio. Muito bom. Senhoras e senhores, esse foi mais um Link on the Road com Fred Santoro, Head Startups da AWS e Amazon Web Services. Fred, obrigado de novo pelo teu tempo. Para nós foi um prazer dar esse passeio aqui por São Paulo. Hugo, Gabi, super obrigado pela companhia de vocês aqui. Fred, obrigado, um prazerzão ter você aqui. Vou devolver você em casa, vou desligar antes para vocês não saberem onde ele mora. Um abraço para todos vocês aí.